Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos, gostaria de fazer uma reflexão da palavra de Deus que se encontra lá no livro de Ezequiel, capítulo 33, do 1 ao 7, em que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dar por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciará. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11, irmãos. Aleluia. Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, irmãos, gostaria de falar, aleluia, do atalaia. O que significa atalaia? Naquele tempo, irmãos, o povo escolhia alguém dentre eles para ser o atalaia. O atalaia era aquela pessoa que geralmente ou ficava em uma torre ou então em montanhas, em montes altos, para que quando visse o perigo avisasse ao povo. Naquela época tinha muita briga por territórios, por terra, por regiões. Então o povo escolhia e o atalaia tinha que tocar uma trombeta para avisar o povo, para que o povo não morresse, para que o povo não fosse pego de surpresa. E o instrumento que o atalaia usava, irmãos, aleluia, era uma trombeta. O atalaia, ele tinha que fazer barulho para que o povo viesse ouvir. O atalaia, ele tinha que chamar a atenção do povo que estava vivendo ali, né, o seu dia a dia, a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então o povo escolhia. E Deus fala aqui, né, para Israel, que aquele atalaia teria que avisar o povo. E o atalaia avisando o povo, e se alguém ali, ou o povo mesmo, né, não atentasse, ouvisse a trombeta, mas não acreditasse, se o mal viesse sobre eles, né, o atalaia estava livre. Mas se caso o atalaia não avisasse e o mal viesse sobre ele, e alguém fosse pego ali do povo e viesse perder a sua vida, o atalaia, irmão, não poderia dormir, né? O atalaia tinha que ficar atento o tempo todo. E se o atalaia viesse a dormir e ele não visse o mal se aproximar e aquele povo fosse pego, depois iriam querer a vida do atalaia, também iria morrer. No caso, o atalaia, porque falhou, né, irmãos? Mas aquele que se deu por avisado se resguardou,
salvou a sua alma. E aquele que não se dá por avisado, irmão, morre, perece. E nós vamos ver mais aqui na frente, no capítulo 7, que diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia. Deus está dizendo para Ezequiel: olha, Ezequiel, eu estou te constituindo por atalaia desse povo. Ezequiel, irmãos, ele era um profeta, filho de profeta. Ezequiel estava no cativeiro. Foi profeta dentro do cativeiro ali, porque o povo, quando foi para o cativeiro, né, da Babilônia, eles lá dentro mesmo, eles se corromperam. Eles não fizeram questão de adorar a Deus. Lá dentro eles adoravam outros deuses. Eles faziam tudo aquilo que desagradava ao Senhor. E o Senhor insistia ainda em dizer para que eles viessem se converter dos seus maus caminhos. Então, trazendo para os nossos dias, irmãos, em que Deus diz, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim, ó, no 11, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos, todos vós. Então, para nós, irmãos, aleluia, eu faço uma pergunta: quem é que você está constituindo atalaia na sua vida? Esse atalaia que você constituiu na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, será que ele está, aleluia, lhe alertando de um perigo que está vindo sobre a terra, irmãos? Será que esse atalaia está falando aquilo somente que vai agradar o seu coração, mas que não vai lhe trazer salvação? Porque o povo constituiu atalaia, né? O povo constituiu atalaia, mas lá na frente Deus constituiu também o seu atalaia, que foi Ezequiel. Deus disse, vai Ezequiel, eu estou te constituindo como atalaia. E mesmo que eles não te ouçam, mas eles estão sendo avisados. Deus está avisando nesses últimos tempos, irmãos, a sua casa do perigo. Eu posso dizer para você com toda certeza que Jesus está voltando. É só você ver ao seu redor as coisas que estão acontecendo. Tudo isso está escrito. O mundo tem que ficar mesmo neste caos. Sabe para quê? Para que o anticristo ele se manifeste. E quando o anticristo se manifestar, irmãos, aleluia, quando ele trouxer paz sobre a terra, vai ser quando vai ser a volta do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando houver paz, quando todos começarem a falar paz, paz, nós estamos em paz. De repente, irmão, vai ser rápido. Vai ser a volta do Senhor. Os que estiverem vivos, os que estiverem mortos, né, ressuscitarão para se encontrar com o Senhor nos ares. E aqueles que estiverem vivos, aleluia, serão arrebatados. O corpo será transformado em um corpo glorioso para se encontrar com Jesus nos ares, irmãos. Então a trombeta hoje, irmãos, é a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor chega até você para lhe alertar. Ele diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. E ele fala na palavra dele também, irmãos, que aquela pessoa pode ter praticado a justiça durante 10, 15, 20 anos, mas se no final, irmão, da sua vida, ele viesse desviar e ele vir morrer na prática do pecado, ele vai perder a sua salvação. Assim mesmo é aquele que viveu uma vida de pecado, mas que se converter através de ouvir a trombeta, através de ouvir a palavra do Senhor. Muitos dizem, né? Deus não é surdo. Realmente, Deus não é surdo. Mas é necessário que aqueles que pregam a palavra do Senhor preguem com autoridade, façam barulho, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele está falando comigo, está falando contigo nesta tarde. Então creia na palavra do Senhor, porque esta é a trombeta, no soar da última trombeta. O atalaia está avisando, mas cuidado com aquele atalaia que você escolheu. Será que ele está realmente te alertando do perigo? Ou ele está dormindo? Ou ele está olhando somente, irmãos, para si mesmo? Às vezes vai ver o atalaia, nem ele mesmo acredita na volta de Jesus.
Então tome cuidado, escolha aquele, irmão, a quem Deus escolheu como atalaia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus constituiu Ezequiel como atalaia. Deus, ele tem constituído no mundo inteiro pessoas alertando de um perigo que vai acontecer, de um perigo, aleluia, que já foi profetizado. O que foi profetizado já foi, irmãos, que está lá em Apocalipse. Deus, ele quer que você venha se converter. Aleluia, porque o sol, ele nasce, aleluia, para justos e injustos, é para todos. Todos, aleluia, estão sujeitos a morrer. Você vai ver, tá morrendo ímpio, tá morrendo irmão, tá morrendo pastor, tá morrendo missionário, tá morrendo. A questão, irmão, sabe o que é? Depois da morte. Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. Mas nós não vamos ver muitas pregações falando da volta de Jesus. Nós não estamos mais ouvindo muitas pregações, trombetas soando, irmão, na face dessa terra, dizendo que Jesus está voltando e que o pecador, ele tem que se converter dos seus maus caminhos para que ele possa entrar no reino dos céus. Aleluia. Porque quando Deus, aleluia, mandou Jeremias avisar o povo que o rei da Babilônia, que a Babilônia estava indo ali para pegar eles em cativo, eles não acreditaram em Jeremias. Pelo contrário, eles constituíram profetas que falavam coisas que eles queriam ouvir. E o que aconteceu? Eles foram levados para o cativeiro. Dentro do cativeiro, Deus constituiu Ezequiel. Aleluia! E para nós, irmãos, Deus constituiu Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso atalaia. Jesus Cristo veio nos avisar do mal que está para vir sobre essa terra. E Jesus Cristo, sendo o atalaia, ele constituiu outros atalaias que, aleluia, em que ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Fique com essa mensagem, na paz do Senhor.